Galerinha massa, depois de desmontar, de montar de novo, eu vou ensinar hoje nesse vídeo como fazer a regulagem dela para deixar ela costurando desse jeito, né? Os pontinhos bonitinhos, tanto na frente quanto na parte de baixo, com os pontinhos desse jeito aqui, né? Aqui eu só fiz só uma costura só, porque a máquina tá sem o motor, eu ainda vou pôr o motor nela. E aí não dá pra poder fazer várias costuras só rodando ali com a mão, que ficaria muito lento. Então vou ensinar pra vocês nesse vídeo como fazer a regulagem pra ficar desse jeito. Segue aí o vídeo para que vocês possam aprender a regulagem após desmontar e montar de novo. A gente vai iniciar no caso aqui primeiramente com a questão aqui, ó, do calcador. Por quê, ó? Mesmo calcador baixo tá passando um papel livre aqui, ó, dobrado em 4 partes e tá passando livre aqui embaixo. Quer dizer, então, eu vou precisar baixar mais esse calcador. Outra coisa, se vocês conseguirem observar, ó, ele também tá de lado, né? Então eu preciso alinhar ele aqui. Então vou começar por essa parte. Não preciso dizer que essa parte é feita aqui dentro, né? Então eu preciso tirar essa parte aqui para poder ter acesso a esse parafuso, que é o que eu vou utilizar para poder fazer essa regulagem, né? Então, eu irei folgar esse parafuso, descer mais essa barra e girar ela para o lado que eu quero, entendeu? Provavelmente eu vou fazer com ele levantado, porque assim eu consigo descer um pouco mais. Se eu fizer aqui, ó, eu irei descer ele só até ele encostar na chapa de agulha, e aí ele não vai ter uma pressão certa. Então eu preciso que ele desça um pouco mais, e aí a pressão fique ligada diretamente na mola. Pronto, aqui já está no caso regulado. Agora sim, se eu tentar passar um papel aqui embaixo, eu não irei conseguir, nem se for mesmo que fosse só 2 dobras ou até mesmo uma dobra só. Já pode ver que agora ele está alinhado, né? Aqui. E outra, se eu levantar a alavanca ali, um pouquinho que seja, ele não vai levantar, ó. Quando essa folga aqui, que tá tendo aqui, ó, na alavanca, isso indica que tá tendo pressão sobre o tecido. Nesse caso aqui, tá tendo muita pressão, né? Eu preciso que ele fique bem pouquinho, só isso aqui, ó. Então eu vou ir regular essa pressão aqui também, para não ficar com tanta pressão assim. Aí nesse caso agora eu foguei o parafuso com a alavanca baixada para que eu pudesse ter aí, ó. Agora eu só tenho só esse aqui de folga e já tá de bom tamanho. Quer dizer, quando eu chego que daqui esse local aqui é a folga, é toda a pressão que tá tendo, né? Então quando eu faço aqui eu levanto, senão ele está tendo pressão em cima do tecido. Aí eu consigo controlar essa pressão nesse parafuso aqui em cima. Mas agora já está ok. Então a parte do calcador está ok. Detalhe, agora é a serrilha que está baixa, né? Mesmo movimentando aqui o volante, a serrilha não aparece em cima. Então eu irei ter que controlar a serrilha. Outro detalhe que pode ser visto é que a serrilha está muito para a esquerda e está tendo muito espaço à direita. Então também irei mostrar onde regula isso aí para vocês. Olha, aqui nesse parafuso aqui eu consigo apertar mais. Lembra que eu deixei ele meio que folgado? Eu consigo apertar mais para essa peça vir mais para direita. E aí eu irei folgar também esse parafuso aqui para que ele abra espaço e essa peça consiga vir mais para direita. Isso me dará, no caso lá, a centralização da serrilha. Pronto, após apertar o parafuso, né, eu irei checar como está a serrilha. E ao checar, vocês podem ver que agora eu movimentei demais para o lado direito. Então eu irei voltar mais um pouco para o lado esquerdo. E é assim que funciona a centralização, né? Tem que ficar fazendo teste. Vocês podem ver que foi mais para a direita, né? E eu vou precisar deitar a máquina de novo para poder puxar um pouco mais para a esquerda. Mas dessa vez eu vou puxar bem menos, para que eu não faça um exagero como eu fiz nessa outra vez. Pronto, terminei de mexer aqui. Agora eu estarei virando a máquina para a gente ver de novo se agora ficou centralizado ou não. Dessa vez a gente pode ver que já está centralizado. Então, uma vez centralizado, eu irei agora mexer na questão da altura, que não está subindo, né? Então eu irei levantar mais a serrilha.
A parte do levantamento da serrilha se dá nesse parafuso aqui, né? Então eu irei folgar esse parafuso folgado. Aí agora, se eu pressionar aqui para lá, a serrilha aqui vai ter subido mais, como vocês podem ver, tá lá no alto. Aí agora eu irei fazer um teste, vou dar uma leve apertada e fazer o teste se tá alto demais, se eu preciso baixar, ou se tá na altura correta. Pronto, uma vez feita a regulagem levantada ali, eu só dei um leve aperto e vou verificar o tanto que está levantado. Então aqui, ao movimentar no sentido de giro, a gente consegue ver o tanto que o dente sobe. Me parece pelos dentes aqui que está muito alto, então eu teria que dar uma leve baixada, não muito, uma leve baixada, né? Para tecidos de tipo jeans, por exemplo, mais grossos, aqui daria bom, mas eu vou baixar mais porque eu quero que essa máquina trabalhe também com malha, não só tecidos grossos. Pronto, assim após fazer o giro lá, né, eu deixei ele com o dente nessa altura. O que agora já me parece estar baixo, não é isso? Então eu vou dar uma levantadinha agora mínima. Então, ou seja, eu não posso chegar na altura que estava e não posso deixar nessa altura aqui. Aqui trabalharia bem com tecidos finos para não marcar, mas para trabalhar com tecidos grossos eu vou dar uma leve levantada. Pronto. Pra mim aqui agora tá ótimo, né? A altura ficou boa, eu tô trabalhando tanto com malha, né? Se for trabalhar com jeans vai trabalhar, mas vai depender da pressão do calcador lá em cima. Mas aqui pra mim está ótimo, então eu vou deixar ele nessa altura aqui e a gente já vai estar finalizando a questão da altura da serrilha, que já está trabalhando ok. Só que aqui agora a gente vai mexer em outra regulagem, que é aqui, ó. A distância que eu vou botar aqui no ponto maior, a distância que está aqui, né, do início, e a distância que ele finaliza aqui no final. Então eu vou botar de cima para que a gente possa ver isso. Olha, se vocês verem, aqui do lado de cá tá tendo um espaço grandinho. Quando começa aqui, ele já começa muito junto, ó. Então eu vou mandar essa serrilha um pouco para lá mais, para poder centralizar melhor essa serrilha, para não ficar batendo em nada. Então eu vou fazer esse movimento um pouco mais para lá. Essa centralização agora se dá nessa parte aqui, por isso que eu não tinha apertado o parafuso, né? À medida que eu giro aqui esse parafuso, como eu falei, ele é excêntrico, né? Então à medida que eu giro, ele pode aproximar ou afastar lá. Então eu vou ter que deitar de novo a máquina para poder estar observando e girar aqui de acordo eu precisar lá. Então vocês vão, quando eu falar que eu estou mexendo no parafuso, é aqui. Vocês vão estar vendo lá mexendo na serrilha e eu vou estar mexendo nesse parafuso aqui. Pronto, já com a chave lá no parafuso que eu falei, agora eu estarei girando e estarei mudando a centralização, ó. Então, a centralização para mim eu acho que é aqui, nesse ponto, onde olha... Para mim agora ficou bem centralizado, porque ó, o dente aqui, o primeiro dente inicia aqui, nessa distância, e quando finaliza, ele também finaliza nessa distância. Então a parte da centralização da serrilha também já está concluída. Eu vou agora apertar aquela porca lá embaixo. Pronto, então já que já está na posição correta aqui, esse parafuso, eu vou ter que segurar aqui para ele não rodar, que senão vai descentralizar a serrilha, e apertar agora essa porca aqui. E aí eu estarei finalizando essa regulagem aqui. Uma vez terminada a centralização da serrilha, agora a gente vai passar para o ajuste da lançadeira, onde eu vou retirar essa tampa aqui, que é a chapa corrediça, né? E irei virar a máquina para o meu lado para que eu possa explicar melhor para vocês como funciona esse tipo de lançadeira aqui. Olha, como vocês sabem, essa lançadeira ela só faz meia volta, ela não faz volta completa, né? Então eu preciso aqui retirar, no caso, essa tampa da frente aqui. Retiro essa tampa da frente para que eu consiga enxergar melhor esse movimento da lançadeira. Então a gente vê que ele vai lá em cima e volta embaixo, ó. Dessa parte da regulagem vocês precisam observar isso aqui, ó. Esse parafuso está no centro da lançadeira. Então eu vou pegar uma caneta aqui
E vou marcar aqui o centro do bloco, né? O centro do bloco, que é aqui. Então, essa lâmpada de lançadeira, ela é um pouco diferente. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Esse tipo de lançadeira, vocês podem ver que ela é tipo meia-lua, ele tem essa ponta. E abaixo da ponta, nessa regiãozinha aqui, ó, ele tem um lugar que eu chamo de descanso de laçada, né? Então, como funciona esse descanso de laçada? Na hora que essa lançadeira, ela laça aqui a linha, lá quando tá, passa pela agulha que ela laça, que isso é um exemplo de laçada, né? Após ela laçar a linha aqui, aí, ó, a linha, ela fica presa nesse local aqui até ela chegar lá embaixo. Aí, ou seja, esse local aqui. Então, ó, essa lançadeira, ela tem essa ponta aqui e nessa região aqui assim, ó, tem um local que eu determino mais como um descanso de laçada, que é onde a linha fica presa, vamos dizer assim, depois que laça e a lançadeira está girando. Então, ou seja, após a lançadeira ela passar pela agulha e fazer a laçada, a linha ela corre nesse local. Então esse descanso de laçada, ele é o que vocês vão ter que considerar no movimento da lançadeira. Pronto, girando aqui o volante no sentido de giro da máquina, a gente vê ali, ó, que é aquele localzinho ali, né, que eu chamo de descanso de laçada, que é nessa região. Após ele passar aqui, ó, pelo centro do bloco aqui, né, o centro do bloco, ele precisa passar só um pouco aqui. Ele deve passar de 3 a 4 milímetros. Se ele passar mais, não, acho que é no máximo 3 milímetros. Se ele passar mais do que isso, vai atrapalhar a laçada lá em cima. Mas ele precisa passar esse tanto. Para quê? Para que na hora que ele chegue nesse lugar aqui, a linha escape aqui e termine de fazer por si só a volta na caixa de bobina e assim conclua o ponto. Então, a regulagem dessa lançadeira se dá nesse ponto. Então, eu estou vendo que ela está passando aqui no local certo. Então, como essa máquina é pinada, eu vou observar em que ponto que ela está lá e vou pinar. Então, aqui, ó, essa peça aqui é a parte onde fica o pino. Quando eu pinar aqui, vocês veem que dá um pouco desencontrado. Então, quando eu pinar, ela vai mudar um pouquinho lá a regulagem, né? Mas eu preciso pinar nessa região aqui mesmo que está o furo, porque lá bateu certo. Então é aqui que é o local que eu vou precisar pinar essa peça. Uma vez pinada essa peça, agora eu irei virar novamente para poder observar como é que ficou agora lá a lançadeira. A depender, eu vou precisar despinar ela e colocar parafusos. Isso vai depender de como está a regulagem lá. Observando aqui agora na frente, girando no sentido de giro da máquina, a máquina foi lá em cima e voltou. E olha lá, o descanso de laçada que eu tinha no descanso de laçada passou os 3 milímetros apenas do centro, 3 milímetros apenas do centro, e agora vai estar retornando. Então a pinagem está correta. Então, uma vez que essa pinagem está correta, ele está passando tanto que precisa passar, agora eu irei determinar a altura da barra de agulha para ter certeza que está funcionando corretamente. Detalhe é que aqui, ó, se vocês observar ali dentro, tá só os parafusos. Falta ainda botar a mola do condutor. Essa mola do condutor também vai dar uma diferencinha, pequena, mas vai ter uma diferencinha. Mas eu já consigo ajustar a altura da barra de agulha. Se depois que eu botar a mola do condutor alterar alguma coisa, eu poderei fazer só um pequeno reajuste. Para fazer agora essa outra parte do ajuste da barra de agulha, eu irei colocar de volta essa trava aqui no lugar dela e retirar essa aqui de cima. Quando eu vou botar a caixa de bobina, essa aqui não precisa e ela vai melhorar a minha visibilidade. Pronto, uma vez tirado, vou botar de volta essa peça aqui, né, que é a trava do bloco, e tirar essa trava que é a trava da espiral, que segura a caixa polo no lugar, né, a caixa polo não, a caixa de bobina, perdão, né. É a hora de eu já ponho a agulha no lugar, né, tirei também a chapa de agulha para poder ficar melhor de visualizar, e aí vocês podem perceber que a agulha está torta, né, porque eu preciso folgar o parafuso lá da barra de agulha aqui por trás e girar ela para poder alinhar ela no ponto certo, né. Uma vez alinhada a agulha, né, na posição correta, né, vocês podem ver que aqui tem uma pequena folga aqui, ó.
Mas essa folga está se dando a um desgaste. Deixa eu ver, vou parar aqui que vocês vão conseguir ver melhor. Essa folga aqui ó, está se dando um pequeno desgaste nessa biela, mas não vai atrapalhar na costura. Então é uma folga muito mínima, né? Então agora vocês vão conseguir observar aqui, ó, a hora que a agulha desce, que volta a hora que a lançadeira está passando pela agulha. Não sei se vocês estão conseguindo perceber que está tendo um delay, ó, na barra de agulha para com a lançadeira. Isso se dá um pouco por causa da mola do condutor que está faltando, mas também é um parafuso que tem ali embaixo na lançadeira que eu preciso fazer o ajuste, que deve ter ficado muito folgado. O parafuso é esse, realmente está muito folgado. Eu vou ter que dar um aperto aqui nesse parafuso. Não posso deixar muito apertado para a máquina não ficar pesada, mas eu vou dar um leve aperto aqui. Vou apertar até o final e vou voltar um tiro. Aí agora eu tenho uma leve folga. E agora eu irei apertar essa porca aqui, que é a contraporca, para esse parafuso não folgar ou não apertar mais e ficar pesada a máquina. Aqui então está um peso bom, então eu posso apertar esse parafuso. Pronto, parafuso apertado, fico no lugar com uma pequena folga como tem que ter. Agora vai ser possível observar que não tem mais, o delay que tem agora é mínimo e a mola do condutor irá resolver, né? E aí agora é possível ver onde é que está passando a ponta da lançadeira, né? E está passando um pouquinho acima do olho da agulha, como manda o figurino, não é? Percebem? Então agora a única coisa que falta verificar, talvez eu possa passar um pouquinho mais assim, ó, mas aqui pra mim já está de bom tamanho. Aí agora o que eu vou verificar é a aproximação da agulha para com a ponta da lançadeira. Aqui eu vou pegar nesse ângulo para que vocês possam ver, ó. Está passando próximo, sim, mas eu vou tentar dar um zoom aqui. Está passando próximo, mas com um zoom é possível observar que há uma distância. Deixa eu pôr um papel branco aqui atrás para que vocês consigam ver melhor. Parecia estar passando perto, mas com um papelzinho ali por trás é possível ver que não está passando perto o suficiente. Então é preciso fazer uma aproximação da agulha para com a lançadeira. Modelos de máquina, esse bloco aqui ele fica preso por um parafuso nessa região, que você consegue afastar ele ou aproximar, fazendo a aproximação da lançadeira para com a agulha. Como aqui não tenho, eu tenho duas opções para poder resolver isso aqui. Seria uma delas tirar isso aqui, essa peça, e dar um pequeno gaste aqui nessa peça e nessa, porque ao que indica esse bloco não é original dessa máquina. Aí há uma diferencinha de milímetro e aí isso afasta a agulha da lançadeira, né? É o que está lá, é menos de 1 milímetro no caso, né? Mas é mais ou menos isso de diferença. A outra opção que eu tenho é tirar a agulha, tirar essa pecinha e dar um pequeno empeno nessa parte aqui da barra de agulha, dar um pequeno empeno nessa barra de agulha aqui para ela aproximar mais da lançadeira, né? Essa seria a outra opção, dar um empeno nessa pontinha, só na ponta. Como essa aqui a ponta dela não é fina, é meio ruim de dar um empeno nessa parte. Eu posso acabar empenando a barra de agulha por completo e ela ficar travando aqui dentro, deixando a máquina muito pesada. Então eu prefiro mesmo tirar o bloco e fazer um pequeno desgaste lá atrás, porque ali eu faço com uma micro retífica, vou tirar ali pouquinha coisa, menos de 1 milímetro, e a máquina já vai fazer aproximar a lançadeira da agulha. Essa é uma opção minha, né? O professor Bruno me explicou eu fazer aqui na barra de agulha, com muito cuidado, mas no meu caso eu preferi fazer aqui. Já fiz em outras máquinas e sempre deu certo, então eu vou estar fazendo nessa aqui também. Para poder resolver a aproximação, eu gastei um pouco aqui com a micro retíficazinha. Eu gastei um pouco aqui e gastei um pouco aqui também. Não quis gastar em um lugar só não, quis gastar em 2 lugares separados para poder conseguir tirar melhor, né? Meio milímetro que seja, para poder aproximar. Vamos ver se dá certo agora. Vou montar ele de volta aqui no lugar. E agora, aí aqui após montar o bloco, eu decidi botar a mola do condutor. Porém, como ele está quebrado, talvez vá atrapalhar aqui na costura. Eu vou ver só depois, né? Aqui
E aqui também tá um pouco quebrado, era pra ele vir até aqui mais embaixo para tirar o balanço da lançadeira, mas vamos ver quando finalizar se eu tiro e tenho que substituir mesmo ou se vai funcionar assim mesmo. Mais um teste aqui depois do desgaste lá, do desbaste. A gente vê que está passando mais perto do que estava. Eu decidi deixar desse jeito aqui mesmo, ó. Pra mim tá passando próximo o suficiente, ó. Dá uma leve triscadinha na lateral da agulha e pra mim tá show de bola. Então eu vou deixar ele desse jeito aqui mesmo. Agora eu vou estar montando as peças que faltam para poder começar a fazer o teste da costura. Para o teste, já fiz alguma costurinha ali, mas vou costurar um pouco aqui. Ainda estou fazendo o teste na mão ainda, mas agora depois eu vou pôr o motor nele, na máquina, né? Botar a caixinha e tudo mais. Mas aqui, só para poder fazer um teste, com a mola do condutor parece que não deu problema. E aqui, como ficou a costurinha. Não tá marcando onde que tá salvando, não. Uma costura muito boa pelo jeito. Isso. Máquina, no caso, toda desmontada, montada de novo, feita a limpeza e tá aí já costurando belezinha, né? Pessoal, fazendo um resumo final do que foi feito, né? A máquina que estava naquela situação anterior, foi feita a limpeza da máquina, foi feita a desmontagem, limpeza de peça por peça da máquina, como vocês viram. Tudo limpinha, né? Precisei fazer a troca da borracha do enchedor e a mola do tensor que estava com defeito, né? Precisei também adicionar essa molinha aqui do fio que estava em falta na máquina, precisei colocar para poder melhorar no ponto, né? E vai precisar talvez trocar aquela mola do condutor, mas por enquanto, como está costurando bem, eu não vou estar mexendo nela, né? Mas eu vou informar para a cliente que provavelmente vai precisar ser trocada essa peça. E aí, assim, vocês puderam acompanhar todo o processo que foi feito nessa máquina, e assim é possível ver que não é difícil fazer esse tipo de serviço. É demorado porque é algo para se fazer detalhado, né? Tomando conta de cada pontinho, mas é possível fazer e entregar um resultado assim. Agora eu irei colocar um motor e uma caixa aqui para poder apoiar melhor a máquina, para poder fazer a entrega para a cliente, mas acredito que ela vai ficar satisfeita com o serviço. Agradeço a todos aí que assistiram, né? Todos os 3 vídeos aí da série da desmontagem e montagem da pretinha, e agradeço a vocês.